Bem, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar do Trilha do Empreendedorismo, né? Trilha do Empreendedor, com o tema Como se reinventar e vencer em momentos de crise. Eu e o Sérgio Sampaio nos unimos para poder, nesse momento de crise, um momento difícil, onde as empresas estão passando realmente por decisões, modelos de gestão estão sendo mudados, as bases muitas vezes estão sendo mexidas, e a gente se uniu realmente para levar conteúdo para vocês. Aí o Sérgio é um grande líder, um grande executivo do país, né? Realmente se disponibilizou para somar esse projeto. Desde já, Sérgio, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar somando com a gente aqui em relação a esse projeto do Trilho do Empreendedorismo. Certo de que, sem dúvida nenhuma, nós vamos evoluir, crescer com esse projeto, Sérgio, inclusive com aquela sua ideia de trazer outros palestrantes, enriquecer esse projeto, para realmente levar novos pensamentos, novos insights, novos modelos de gestões para esses empreendedores, né? Obrigado, Wilson. Um prazer estar aqui e poder, nesse momento, dividirmos aí com o pessoal, né? E juntos termos inspiração e inovação para podermos superar o grande desafio, os grandes desafios que estão postos num momento como esse. Bem, pessoal, então, novamente, muito obrigado a todos vocês que estão entrando, acessando esse webinar. E, basicamente, a apresentação que foi construída, ela foi feita em cima das perguntas, né, que vocês colocaram na inscrição. A gente teve aí mais de 900 pessoas inscritas e ali a gente conseguiu consolidar, né, um pouco do que foi falado ali. E o Sérgio vai discorrer essa apresentação com vocês aí e, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande sucesso. Sérgio, enfim, parabéns. Você sabe que eu sou um grande admirador da sua carreira. Espero que essa apresentação seja fantástica aí, que as pessoas possam ter um excelente proveito desse seu conteúdo, tá bom? Muito obrigado, Wilson. Então, vamos transcorrer a apresentação baseada aí nas principais perguntas aí e dividirmos com vocês aí qual a nossa visão, né? Não necessariamente sendo a verdade, mas talvez um caminho para trazer para você uma inspiração. Muito obrigado, Perfeito. vamos lá. Bom, pessoal, então, dando andamento às perguntas e fazendo aqui uma breve apresentação, vamos falar um pouquinho sobre o líder do momento da crise, né? Bom, o líder no momento da crise é uma das pessoas ou a pessoa mais importante, né? Em todos os momentos, as pessoas procuram a liderança, mas, sem dúvida alguma, nos momentos mais agudos, de maior estresse, é o momento que todos procuram uma direção, procuram o que seguir, o que fazer. Então, nesse momento, você que é líder vai ser ainda mais requisitado, dar os caminhos, dar o sentido, ordenar os pensamentos, mostrar calma, parcimônia e serenidade são itens super importantes nesse momento para você. O líder é aquele que inspira a transformação e faz de gerar as ações positivas nas pessoas. Lógico que é um desafio você manter a calma nesse momento, mas saiba que é crucial você fazer isso. Ouvir, dividir ideias e soluções e angústias é essencial. É proibido errar sozinho nesse momento. Você não tem a resposta absoluta, nem ninguém tem, mas nós sabemos que colocando mais pessoas, discutindo com mais cérebros junto conosco, expondo as questões, nós teremos outros pontos de vista e poderemos chegar a uma conclusão muito mais virtuosa para esse momento. O que é importante? As dimensões do cuidado. A primeira coisa que nós temos que cuidar é de você. Cuidar de você enquanto pessoa, cuidar de você em relação à família, cuidar dos seus amigos, o cuidado com a sua saúde, o cuidado com a questão do seu trabalho, né, e da sua espiritualidade. E por que isso? Porque nós só podemos dividir aquilo que nós temos. O risco da mortalidade está nos encarando e nos lembrando que a todo momento que nós somos mortais. A privação da liberdade gera uma forte ansiedade em todo ser humano e um estresse. E isso muda tudo. Quando a gente já tem uma questão de enfrentar a mortalidade,
isoladamente, já é um forte problema. A nossa geração, essa geração posta, ela teve como maior evento até hoje o 11 de setembro. E o 11 de setembro, perto do que está acontecendo hoje, não é nada. Nós não tivemos nenhuma grande guerra mundial, nós não tivemos nenhuma grande pandemia como essa. Então, esse é um momento que nós estamos enfrentando pela primeira vez a mortalidade em massa, a presença dela. E também, junto com isso, a privação da nossa liberdade. Essas duas coisas juntas trazem para as pessoas uma sensibilidade muito maior. Trazem para os seus colaboradores, para os seus consumidores, todo mundo tendo que ter um sentimento muito mais aflorado. Então, primeiro, temos que gerenciar a você mesmo. Primeiro, você é um diretor, você é um CEO da sua própria vida. Temos que gerenciar, passar a ter foco nas outras pessoas depois que você estiver estabilizado. Aqui funciona, como a gente fala, a máscara do avião. Primeiro coloque em você e depois nos outros. Primeiro você tem que estar estabilizado, você tem que estar calmo para poder transferir essa calma para as pessoas. Primeiro em você e depois para as pessoas ao seu lado. Outro aspecto super importante é que é natural, como essa foto que a gente vê, quando a gente vai pular num rio, em algum lugar que é muito alto, quando a gente tem uma situação de estresse, a gente fica paralisado, a gente tem aquele primeiro choque. Depois a gente ganha coragem, analisa o ambiente e mergulha. E esse momento é o momento que nós temos que fazer. Ficar paralisado no topo do morro não vai levar você a nenhuma solução. Felizmente ou infelizmente, e na verdade felizmente, nesse momento nós vamos ter que mergulhar, sair de ficar atônitos e parados e mergulhar aí para o rumo ao novo, ao desconhecido e ao novo, mas progredir. Um ponto super importante que, sem dúvida, é duro, eu sei, mas não esqueça que a vida ela é um desafio, né? Você vai demorar muito para recuperar aquela estabilidade que você tinha. Na verdade, a nossa vida já está diferente e será diferente. Eu não estou dizendo que ela será pior, ela será diferente. E nós podemos ver o lado cheio desse copo. O lado vazio, nós já estamos vendo. Qual o lado vazio? São todos esses desafios que nós estamos enfrentando. E, Serjão, qual o lado cheio do copo? Bom, é a oportunidade da gente escrever uma nova história. É uma oportunidade da gente rever todos os nossos conceitos a nível pessoal, a nível profissional e a nível da sua empresa. Você agora está sendo obrigado a questionar tudo. E que bom que deste questionamento venha grandes soluções. E, como nós colocamos, as pessoas falam, Sergião, mas que luta. É uma verdade, é um momento de luta. E você tem vivido essa luta há muito tempo, seja como gestor, seja como executivo, ou seja como dono de empresa. Vamos dar uma olhada aqui nessas principais lutas. Aqui eu retirei do livro o lado difícil das situações difíceis. Dá uma olhada aqui se você não vive ou já viveu exatamente essas lutas. A luta é aquele momento que você se pergunta por que fundou a empresa. A luta é aquele momento que as pessoas perguntam por que você não desiste e você não sabe o que responder. A luta é aquele momento que os funcionários pensam que você está mentindo e você começa a pensar que talvez eles tenham razão. A luta é aquele momento em que você não acredita mais que deva ser o diretor executivo, o grande líder da sua empresa. É aquele momento que você está nadando em águas demasiadamente profundas, mas, ao mesmo tempo, você sabe que só você, naquele momento, pode resolver. A luta é aquele momento em que você, mesmo rodeado por várias pessoas, se sente sozinho. A luta, ela não tem piedade. Esse é um fato. Mas, pessoal, quando você encara essa luta, ela não existe uma solução pronta para a luta. Mas existem alguns mecanismos que a gente pode seguir que podem trazer para você uma luz, que nem esse fósforo,
e acendendo uma energia, uma luz de inspiração. Primeiro, na luta, não carregue todo o peso sozinho, né? Partilhe o máximo que você puder. Reúna o maior número possível de cérebros ao seu redor do problema, exponha esses problemas e, de forma criativa e junto com o seu time, escute e ponha as soluções para andar, né? Uma empresa sadia, uma empresa inteligente, ela encoraja as pessoas a partilhar as más notícias. A empresa que discute seus problemas com liberdade e abertura é capaz de solucioná-los com maior rapidez. Isso é uma certeza absoluta. Outro ponto importante, né, é que não estamos jogando damas, nós estamos jogando xadrez. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mundo empresarial e corporativo são extremamente complexos, modificam a cada momento. É um jogo de xadrez. Mas também, como um jogo de xadrez, ele nos permite sempre ter mais uma jogada, sempre ter mais um posicionamento inteligente. Nunca maqueie a verdade e nunca seja extremamente positivo. Não quer dizer que você tem que ser pessimista, quer dizer que você tem que ser um otimista, realista, e a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre esse ponto. E também um ponto super importante: se você jogar por tempo suficiente, é possível que você vença. Lutar não significa vencer, mas não lutar significa o fim. Aquele que luta, aprende. Aquele que sobrevive vai, com certeza, crescer e será mais forte. De toda adversidade, traz a criatividade e traz a resiliência. E é isso que é importante. Sobreviva. Passe por esse momento. Consequentemente, você está aprendendo. E, consequentemente, você vai chegar a ter melhores soluções, uma empresa muito mais adaptada e pronta para tudo que vier pela frente. Outro aspecto super importante que nos perguntaram é: Serjão, temos que ter um plano de ação? Sim, temos que ter um plano de ação. Primeiro, é importante mostrar aqui para vocês as fases que um ser humano tem. Primeiro é a negação do fato, né? Putz, não é verdade, isso não vai acontecer, isso não é um problema tão grande. Depois vem a raiva. Por que que isso aconteceu? Não deveria acontecer. Depois vem a negociação, né? Onde você internamente começa a aceitar esse fato. Esse fato começa a se estender e traz a tristeza. Da tristeza, a gente passa pela aceitação. E da aceitação vem a fase final, que é a fase importante, que é a significação, que esse fato é uma verdade que está acontecendo, o desafio está posto, ele realmente tem forte impacto, não é algo que eu queria, porém, eu não posso agir contra ele. Eu tenho que, dessa adversidade, partir para a ação, entender o momento, significá-lo, pegar energia e seguir à frente. Então, esse é um ponto super importante dos estágios que nós temos, que é o desafio e o choque. A gente foca na sobrevivência e depois, posteriormente, a gente possa a focar também na inovação. Então, o primeiro momento, sem dúvida, é o do choque, onde você fica paralisado. Esse momento, se você não passou dele, você imediatamente tem que focar na sobrevivência, no seu fluxo de caixa, na adequação dos custos da sua empresa, que a gente chama sobrevivência. E se você já passou por esse estágio, você muda imediatamente também para a inovação. E importante, sobrevivência e inovação são quase paralelos. Que é a minha recomendação? Que na parte da manhã você discute e pensa com o seu time como continuar sobrevivendo e as ações que você tem que ter com a sua empresa para sobreviver. E na parte da tarde, fale sobre a inovação. Quais são os novos aspectos que nós vamos trazer para estar junto com o consumidor? Quais são os novos produtos? Quais são os novos serviços que nós vamos ter? Esse equilíbrio é muito importante e vai ser muito motivador e vai manter vocês sempre ativos para fazer as coisas acontecerem. A única certeza que nós temos nesse momento é da incerteza.
sobre a questão de liberar o mercado, abre loja, fecha loja, se a estratégia tem que ser vertical, horizontal. E esse momento pode ser que ele reabra o mercado agora no dia 3, pode ser que reabra, ele venha a fechar, pode ser que a gente tenha outros coronavírus e outros desafios da vida. Então, uma coisa é fato, tendo a única certeza que a incerteza está presente, 2 aspectos você tem que implantar imediatamente na sua empresa. Você tem que ter o skill da adaptabilidade e o skill da resiliência. Ser adaptado significa você fazer a leitura constante do ambiente, a adequação rápida aos novos desafios que estão postos na sua frente. Ter uma estrutura de processos móveis que cresce e reduz, assim como, se o mercado crescer, você cresce, se o mercado reduzir, permite que você se adeque à nossa nova realidade de uma forma rápida e sem muito custo. E, sem dúvida nenhuma, casado com isso, o aspecto da resiliência, que é ter a mudança como algo normal, a motivação para fazer mudanças constantes e um sistema que permita você recuperar a todo momento, pelo novo desafio posto à sua frente, né, o equilíbrio da sua empresa. As coisas que nós decidimos pela manhã podem ser mudadas à tarde. As coisas que nós decidimos à tarde provavelmente será mudada amanhã. Então, nós temos que ter adaptabilidade e resiliência, saber que esse momento de incerteza será longo e que bom que, se você na empresa tiver esses 2 skills instalados e o ambiente voltar a ter um novo normal, né, se normalizar, entre aspas, você vai ter 2 habilidades que a sua empresa cada vez mais estará apta para enfrentar, não só os períodos de bonança, mas também os períodos de tempestade, como nós estamos enfrentando agora. Um ponto super importante que eu tenho visto e que eu chamo muito a atenção é que meias medidas vão levar apenas a consumir uma quantidade substancial do seu tempo e podem levá-lo a não ter resultados efetivos. Meias medidas, por muitas vezes, não trazem você a meios resultados. Meias medidas não trazem você a meio resultados. Por muitas vezes, você tomar meias medidas, não tomar uma decisão para onde ir, firmar naquela decisão, não quer dizer que você não possa mudá-la, mas você tomar decisões completas com o seu time e fazer acontecer é o que vai trazer para você resultados. Não fique no meio do caminho. Temos que partir para a ação e essa ação não pode ser pela metade. Ela tem que ser completa. Temos que ter coragem de decidir e, ao decidir, fazer as coisas acontecerem. A formalidade do comitê de crise. As pessoas perguntam: nossa, mas eu tenho que ter um comitê de crise? A minha empresa é pequena, a minha empresa é grande. Independe do tamanho da sua empresa. Por que é essencial? Né? Neste momento que a gente tem um pouco de caos e confusão, nós tendemos a ser erráticos, a ser difusos. Então, ter uma formalização, um processo que nos traga um mapa mental para podermos seguir é muito importante. Então, quem disse para você que o plano de crise tem que ser algo extremamente burocrático? Ter um plano ter um plano de contingência com foco, disciplina, pauta e rotina, ter um plano de contingência com foco, disciplina, pauta e rotina é essencial para você manter o seu time de gestores unidos. É essencial para você ter um mapa mental, uma sequência de solução. E você mantém o seu time unido e uma comunicação eficaz e uma forma ordenada de pensamento perante ao caos. Então, independe do tamanho da sua empresa, tenha um plano de contingência, um comitê de crise que se reúne diariamente para trocar ideia, que se reúne semanalmente para falar dos aspectos mais estruturantes, mas tem esse foco com certeza. Outro ponto importante é que esse plano, via de regra, ele deve seguir, e não precisa ser complexo, 4 grandes stakeholders devem ser visitados. Os primeiros, os seus colaboradores, os seus parceiros ou fornecedores, o consumidor e os seus investidores. No prisma
dos colaboradores, eles vêm em primeiro lugar. A sua preservação e segurança são a base de tudo. Manter um ambiente seguro para eles, que eles se sintam saindo de casa seguros para ir trabalhar na sua empresa, que eles se sintam seguros de estar no seu ponto de venda, no seu escritório, é super importante. Seguir todas as regras de utilização de EPI, as novas regras de convivência dentro dos escritórios ou no ponto de venda, toda a segurança que você puder trazer para o seu time é crucial. Outro ponto importante é que não existe vácuo na informação. Você deve a todo momento estar comunicando o seu time. Mesmo que as notícias não sejam tão boas, comunique com sinceridade, com educação, explique por que os fatos estão acontecendo. Não existe vácuo na comunicação. Aquilo que você não comunicar e deixar claro, o boato vai preencher. Fale a verdade, seja sincero e, de verdade, trate adultos como adultos. Eles vão ficar muito satisfeitos e felizes com isso. Quando a gente olha sobre o prisma do parceiro, os nossos fornecedores, a gente tem que saber que os nossos fornecedores não são nossos rivais, eles não são nossos inimigos. Eles são parceiros que estão enfrentando a mesma situação. Temos que chamar para conversar e rever tudo diante desse novo desafio comum. Puxar o contrato da gaveta, parar de pagar, brigar com os fornecedores, com os parceiros, é o pior caminho. Juntos, temos que achar uma nova alternativa que traga um fluxo de caixa, tanto para você quanto para ele. A questão da sobrevivência e da inovação, para ambas as empresas, é muito importante. Então, o seu fornecedor não é um fornecedor, ele é seu parceiro. Ele está passando pela mesma situação e nós devemos sentar juntos e achar uma solução. Sob o prisma do consumidor, dos nossos clientes, né, o que eles esperam? Eles esperam um posicionamento da nossa empresa sobre o que está acontecendo. Você deve enviar um comunicado, fazer campanha, falando sobre o ocorrido, seu impacto e sua posição e medida. Deve encontrar novos canais para acessar esse consumidor. As campanhas de marketing não podem ignorar esse momento. Temos que ser sensíveis, mudar a comunicação, mostrar que estamos do lado do consumidor e, no final, mostrar como podemos estabelecer essa nova relação, como você pode chegar até o seu consumidor final. Quais são os novos canais, os novos meios de comunicação, via WhatsApp, via Insta, por telefone, como que, além do ponto de venda, você vai acessá-lo, como você pode fazer o contato pelos meios eletrônicos. Então, você deve efetivamente reeducar o consumidor a como encontrar você, a como encontrar os seus produtos. E é de suma importância você mostrar que você entende esse momento e aí você apresenta uma solução para ele continuar com a relação comercial junto a você. Se você tem investidores, obviamente que você tem que ter essa preocupação. E o ponto mais importante é mostrar que você tem um plano. Quais serão os impactos que a sua empresa está sofrendo, quais as ações, o plano de ação que você está tomando para mitigar. Manter constantemente os investidores informados sobre a sua evolução do plano e dividir com eles as principais decisões. Isso é muito importante. Traga ele também para o jogo para estar junto com você. E é lógico que todos estão falando, e é a pura verdade, que nós estamos estabelecendo um novo normal. Nós não teremos mais um mundo como era antes. Quando tudo voltar ao normal. Não. Agora nós temos um novo normal. O mundo nunca mais voltará a ser o que chamamos da época de normal. Os canais de venda se fundiram. O físico e o digital agora são um só. Temos que manter e estar preparados para esse longo desafio. E mesmo que esse desafio tenha sido superado, que bom que você vai ter na sua empresa novos canais, novas equipes de venda, novas formas de acessar o seu consumidor, seja com produto ou seja com serviço. Então, isso só traz vantagem. Evolua, traga mais canais, e-commerce, WhatsApp, meios digitais, meios físicos, tenha representantes da sua marca. Quanto mais canais você tiver,
quanto mais presença você tiver multidisciplinar, menos risco você tem e você tem sempre mais opções de poder ter contato com o consumidor. Obviamente que o consumidor terá novos comportamentos, novos valores e novas formas de consumo. E cada um de nós, no seu segmento, tem que descobrir quais são essas fórmulas, saber que existe um novo normal e desenvolver isso. E o quarto ponto é um paradoxo, que as pessoas perguntam para nós, ou perguntaram, sobre eu tenho que ser muito otimista, tenho que ser realista? Você tem que ser otimista e ser realista. E aqui a gente cunhou do Jim Collins, do livro, né, do Jim Collins, Feitas para Durar, Good for Great, o paradoxo Stockdale. Stockdale foi um contra-almirante da Marinha Americana que teve seu avião abatido na Guerra do Vietnã. E ele ficou numa prisão em Hanoi durante 6 anos. E como ele era oficial de maior patente naquele momento, ele liderou aqueles 500, 600 prisioneiros que estavam com ele. E perguntaram para o Stockdale, depois o Jim Collins, quais foram aquelas pessoas que morreram primeiro. E ele falou, é fácil de responder. Aquelas pessoas que eram extremamente otimistas, ou otimismo pelo otimismo. Vai dar certo, da semana que vem, amanhã a gente vai sair, no próximo Natal a gente já vai passar em casa, e vinha o próximo Natal, e vinha a próxima Páscoa, e vinha um amanhã, e as coisas não mudavam. Então, o ideal não é você ser extremamente otimista. O segundo bloco que ele falou, que também foram as pessoas que não resistiram, eram aquelas que eram extremamente pessimistas. Isso também não adianta. Por isso que o ideal, a ideia central, é o otimismo realista, o equilíbrio entre o otimismo e o realismo. A falsa dicotomia entre ter fé, esperança e a realidade dos fatos. A base de tudo é a disciplina e a liderança transformadora. Acreditar que, na superação, ao mesmo tempo, ter a noção exata dos desafios à sua frente. O que o Stockdale disse, né, aí entre aspas? Nunca duvidei de que sairia vivo e venceria no final, de que essa experiência seria transformadora para mim, mas sabia que seria muito difícil. O ponto não é se render ao otimismo exagerado ou ao pessimismo constante. Esses dois extremos matou os seus colegas, que entraram em depressão, ficaram esgotados, sem energia e esperaram pelo fim. A grande questão é o equilíbrio entre acreditar com muita força, e é verdade que a gente pode superar esse momento, permanecer motivado, mas também não deixar de lado o pragmatismo, saber que esse momento é um momento difícil. Certamente temos que ser positivos, mas de forma sensata, realista e lúcida, mantendo a objetividade e de acordo com a situação. Esse é o paradoxo do Stockdale, né? E, para finalizar, outra coisa super importante foi o que foi dito por Napoleão Bonaparte. Coragem não é ter força para continuar, mas continuar quando você não tem mais forças. E é isso que nós temos que fazer agora. O desafio é grande, mas quando a luta é brava, é quando os bravos vão à luta. E sabedores de quanto maior o desafio, maior o aprendizado. Sabedores que estamos sendo testados aos limites, mas que a nossa inovação está aflorando, que estamos adequando a nossa empresa em estrutura de custos para essa realidade, e aquele que sobreviver, aquele que descobrir novos canais, será aquele que certamente terá um futuro promissor. Muito obrigado a todos. Contem comigo, contem com o Wilson nessa grande jornada, a jornada que é ser um empreendedor. Obrigado, pessoal. Então, pessoal, é isso. Obrigado pela participação de vocês. Vamos estar juntos agora nessa trilha. Em breve, acompanhe nosso canal, se inscreva no nosso canal e acompanhe aí os próximos eventos que a gente vai estar fazendo. Logo, logo, eu e o Sérgio Sampaio vamos estar preparando mais alguns temas realmente que façam sentido para esse momento que estamos vivendo. Então, realmente obrigado a todos vocês e parabéns, Sérgio, pela ótima apresentação que você fez. Muito obrigado, obrigado a todos. Wilson, meu grande parceiro nessa trilha da vida, obrigado aí. Sucesso, pessoal, e estamos juntos. Muito obrigado. Abraço. Sérgio, a gente cruzou aqui algumas perguntas e a gente teve aproximadamente quase 50, 60 perguntas nas inscrições.
que ela tendenciava para a mesma inclinação, que é uma inclinação de que, né, agora, pós-crise, como é que eu fico? Coloco o pé no acelerador, entro firme, enfim. Então, acho que a gente teve quase 50 e poucas perguntas, mais ou menos, indo para essa direção de saber como é que eu calibro agora, porque as pessoas ficaram um pouco sem norte de como calibrar pós agora retomada, né? Aqui no Distrito Federal, o comércio vai abrir dia 3, né? E tem muita gente querendo saber, e aí, abro já, né? Enfim, liquidação, enfim, como é que você está enxergando isso aí? Bom, de verdade, o mercado, a economia e o PIB vão reduzir 5% a 6%. O dinheiro no mercado ele vai sumir e efetivamente já sumiu, né? Desemprego tem mais de 2, 3 milhões de pessoas, vai para casa dos 16%. Isso é brutal, né? Isso é brutal no consumo. A questão de fazer promoções e saldão, é importante, a primeira coisa, você transformar o que você tem em estoque em dinheiro, né? Para você comprar para revender, nesse momento, é perigoso, porque você vai comprar, você vai comprometer mais ainda o seu fluxo de caixa, então você vai ter que fazer o sell-in para você fazer o sell-out. Então, o primeiro momento que você tem que ver é que estoques eu tenho dentro de casa e, antes de apostar muito mais na frente, como que eu posso transformar o meu produto em dinheiro, que esse momento é um momento crucial. Obviamente que a gente tem que ter uma máxima atenção para você não destruir a sua marca, o seu brand equity. Se você pegar produtos que estão muito bem posicionados e que têm um valor de mercado e você destruir muito esse valor, você não retoma nunca mais ele. Então, há de se ter um equilíbrio nesse sentido. E a minha recomendação é: não seja excessivamente otimista. Não seja. Realmente não quer dizer que o mercado não vai reabrir, no caso de Brasília, no dia 3, mas você deve ir tracionando. É muito melhor você ter na mente que você vai crescendo, mesmo que você perca alguma oportunidade de mercado, e você vai reestabelecendo seus canais de venda, tendo mais estoques e tracionando fortemente, do que você acelerar de vez e vir uma onda ainda negativa, ou o mercado não responder com o consumo da forma que você imagina, e você, efetivamente, aí você vai ter um problema e você pode quebrar. Então, entre a dúvida de apostar tudo no cassino e ser um pouco mais prudente, não vá para o all-in nesse momento. Mesmo que você não ganhe todas as fichas do cassino, é melhor você ir ganhando ficha a ficha nesse momento e até ter a dor de poder ter vendido muito mais, do que a certeza de que, se você acelerar demais nesse momento, né, você pode vir com a derrota e você pode comprometer o seu fluxo de caixa final que você teria. Então, eu acredito que, mesmo com o mercado reabrindo, vá tracionando com seus custos lentamente, vá contratando novamente ou chamando a sua equipe, se você teve a opção de contrato, vá fazendo compras um pouco menor, e aí vai subindo. Você falar: mas Serjão, porra, acabou que eu tive stock out. Que bom. Existe um momento agora que você vai comemorar a falta. Comemore a falta. Se você vender até a falta, comemore. É muito mais fácil você voltar e comprar bem, dormir com um estoque excessivo e não ter dinheiro para pagar. Sérgio, excelente. Tem um rapaz que trabalha com um evento, o Fernando, e ele está perguntando: Sérgio, como é que vocês estão enxergando essa área de eventos? É a minha única fonte de faturamento e eu estou aqui realmente sem saber o que fazer e queria muito ouvir a sua experiência. Guerreiro, aquele momento da luta que a gente falou, né? Efetivamente, agora, você vai ter que migrar para o mercado de eventos, né? O caminho mais normal que as empresas de eventos estão vindo, eu vi acontecer em Vitória ontem, isso, né? Foi colocado para mim. O cara pegou o espaço de eventos dele e transformou o espaço num espaço de lives. E ele está alugando com toda a infraestrutura para as pessoas começarem a fazer lives lá. Então, realmente, os eventos, primeiro, isso veio para ficar, né? As lives aí dos atores, a gente vê que as primeiras não tiveram tanto um contato comercial,
e a partir de agora você já vê um cunho completamente comercial. Os shows no mundo inteiro, seja de quem quer que seja, do YouTube, etc., o cara não vai cobrar mais 700, 800 reais para você estar lá fisicamente. Ele também vai cobrar, só que ele agora vai disponibilizar a 20, 30 reais para que você, na sua casa, veja aquela live, etc. Então, na área de eventos, efetivamente, você, assim, primeiro, no geral, está todo mundo migrando para esses eventos online, etc. Se você tem um espaço físico e cujo contato das pessoas é importante, eu também tenho visto, vi aqui em Curitiba, 2 casas que estão se adaptando. Elas reduziram em 50% a capacidade de pessoas, estão tomando todas as medidas para, quando retornar ou começar a liberação, começar a fazer eventos respeitando a nova realidade. Obviamente que a lotação vai ser muito menor, obviamente que a questão da asepsia dos banheiros, que as situações vão ser muito menores, né? Mas a gente tem que se adaptar a isso. Então, é um problema grande. Você vai ter que migrar para esse processo de eventos em lives, etc., começar a vender outro produto, ter também essa visão. E, nos lugares físicos, você vai ter que mostrar segurança e ser o primeiro local adaptado ou eventos adaptados a pós-coronavírus ou durante o coronavírus, né? Você vai ter que brincar distribuindo máscaras, né? Onde essas máscaras vão ter a boca de sorriso, não vão ter a boca de sorriso. Você vai ter que ter o ambiente lá com muito menos capacidade, uma cadeira sim, uma cadeira não, mas é uma realidade posta. Então, você vai ter que ser e vai ter que vender sendo o primeiro espaço de eventos ou eventos completamente adaptados a essa nova realidade. Que nós temos para esse momento é o que passa aqui para a minha cabeça. Zanoni, ele fez uma excelente colocação aqui, Séries. Eu queria pontuar, Sérgio, pontuar para você e o Séries também. A crise pode propor uma janela de pensamentos no reborn de empresas, ou seja, fazer todos os ajustes necessários em estrutura, processos e modelos operacionais para um novo normal e no segundo momento pós-Covid. Isso aqui, Sérgio, inclusive, é uma coisa que a gente tem enfrentado todos os dias aqui, que é essa situação das empresas revendo seus modelos operacionais. A gente tem aqui um exemplo de uma empresa de shopping da casa, onde o cara tinha 6 lojas, ele já fechou 3 e ele falou, cara, eu estou vendendo tanto pelo WhatsApp, pelo e-commerce, que eu estou revendo o meu modelo operacional. Se faz sentido realmente ter 3 PDVs, 4 PDVs, e aí fica uma dúvida, porque as pessoas falam, cara, e se eu volto para esse novo normal, coloco energia e o mercado retoma, né? Então, como é que fica essa visão de vocês aí? A visão, como eu coloquei, não quer dizer que ela seja mais pessimista, mas que ela seja realista. Primeiro, efetivamente, os escritórios que você tem, se você agora tiver que ampliar escritórios, né, o back-office, será que necessariamente você vai ter que alugar mais prédios? Você viu que, no mínimo, hoje você tem 100% do seu time que está em home office e sua empresa efetivamente continua andando. Então, essa estrutura. Segundo ponto, ter os pontos de venda, que é o cálculo que foi feito, 5, 6 pontos de venda. Cara, eu estou achando que se eu retornar com 3 e ainda tiver o mundo digital, eu vou vender a mesma coisa com menos risco, porque eu vou ter menos custo fixo, vou ter uma receita muito maior. Então, os negócios não podem ser como eram antes. Não podem ser como eram antes. Efetivamente, fazer todas as mudanças agora também é muito temerário. Obviamente, se a gente olhar a China retomou com um pós-consumo bastante elevado. Eu não sei se essa realidade vai se botar aqui no Brasil, mas a China ela não teve uma detração. Quando ela volta e reabre, os consumidores chineses estavam ávidos pelo consumo e exerceram isso. Então, essa é uma característica. O que eu quero dizer é, você teve que racionalizar o seu back-office, você teve que racionalizar o seu front-office, reduzindo as suas estruturas, o seu custo fixo, repensando a quantidade de coisas. Segura nesse momento aqui, vai tateando e seguindo o mercado conforme ele for e estabeleça realidades que, na sua cabeça, eu precisaria ter 100 pontos de venda. Você precisa mesmo ter 100 pontos de venda?
Será que tendo 50 e tendo uma efetiva ação no e-commerce, você não vai ter mais receita e menos custo fixo e, com certeza, mais flexibilidade? Né? Eu precisava de ter mais 5 andares de back-office. Eu precisava ter mais 40 pessoas trabalhando na empresa. E você, efetivamente, está ali com as pessoas em home office. Então, é uma realidade que está estabelecida. Você não deve voltar a ter aquelas ineficiências imediatamente ou coisas que você tinha dúvida, né? Você tem que aproveitar esse momento que você foi obrigado, né, a ter eficiência, estabelecer um orçamento base zero da sua empresa, não retomar o que era antes, mas essa é a base zero agora, e dessa base ir tracionando lentamente, sentindo o mercado. Perfeito. Sérgio, tem uma pergunta aqui. Em relação ao marketing, nesse momento, eu devo reduzir os investimentos de marketing para poder recuperar fluxo de caixa? Como que vocês estão fazendo na Boticário em relação a todos os investimentos de mídia que vocês têm, né, em diversos canais? Perdão. Pode seguir, é basicamente isso. Você tem que racionalizar, né? A gente sabe, né, que a gente aposta em muitas coisas ou coloca dinheiro em várias coisas, né, para ter o consumidor. Então, você não deve zerar os investimentos de marketing. Zerar os investimentos de marketing significa não ter contato com o consumidor e significa derrota, né? Significa o fim. Mas continuar gastando em tudo que você queria, né, botando dinheiro onde você achava que era duvidoso o retorno, você não deve fazer. Nesse momento, você tem que, de certa forma, não zerar, mas certamente racionalizar, colocar no dinheiro naquilo que você vê efetivamente o retorno. Né? Excelente. O Célio está perguntando aqui, como atuamos no mercado de atendimento via WhatsApp, estamos vendo claramente a corrida de várias empresas para tentar recuperar o tempo perdido. Na sua opinião, o que falar para esses empresários? Ainda tem tempo de recuperar o tempo perdido? Ou seja, Total. O que eu acho, como eu coloquei para vocês, por favor, não apostem no retorno do mercado. Esse mercado pode abrir e reabrir, fechar novamente, abrir novamente. A situação do coronavírus, que é o Covid-19, né, o Covid-21, Covid-22, podem vir a acontecer. É lógico que eu não quero isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, parado e não digitalizando o seu mercado, você fica refém, como você estava, de um só canal. Então, se você migrar e apostar, mesmo que a situação volte ao novo normal, olha que coisa positiva. Você terá 2, 3 canais, 3 formas de comunicação. Então, você deve, efetivamente, continuar evoluindo na questão do WhatsApp. Mesmo que o mercado retome, você tem que colocar esse aprendizado. Você já imaginou se você já tivesse essa plataforma construída antes do ocorrido? Então, por que você vai esquecer disso se vou retornar? É ótimo que você tenha várias opções de venda, vários canais de venda, porque assim você não é refém de apenas uma decisão em uma situação. Continue o investimento, por favor, tracione e não aposte no cassino que as coisas vão melhorar e vão melhorar imediatamente. E se você for um pouco mais realista nesse momento, o máximo que você vai ter é um aspecto positivo. O que é? Você ter todos os canais de venda e você ter múltiplas possibilidades de acessar o seu consumidor. Então, apesar de ter um investimento, é muito melhor para você ter mais opções do que você antes tinha só um canal, ou físico ou digital, só uma forma de contactar. Então, eu tenho pelo Insta, eu tenho pelo WhatsApp, eu tenho ponto de venda, eu tenho múltiplas opções para o consumidor. Então, por favor, independente da crise ou não, continue efetivamente com esse processo. E aqueles que não fizeram, por favor, você tem que começar agora, ontem. Sérgio, estou lendo aqui as últimas perguntas, nós vamos até 9h30. Finalizar, né? Exato. Isso. E tem aqui uma pergunta bacana. O Hugo perguntou uma situação interessante. Sérgio, existe agora um novo normal. Então, você fala muito isso, tem repetido isso diversas vezes. E nessa corrida do novo normal, tem algumas empresas que elas têm buscado
fazer live, ativar novos canais, correr atrás, como o Célio colocou muito bem aqui, do tempo perdido. Mas, considerando que isso vai ser o novo normal, né, ou seja, todo mundo vai estar inserido nesse ambiente, o Hugo pergunta, como surpreender agora o cliente nesse novo momento, né? Ou seja, o que fazer para se diferenciar em meio a esse novo normal? Essa pergunta é bastante capciosa, né? O primeiro é ter certeza que você, pelo menos, está no mesmo nível que os seus outros concorrentes, né? Então, isso é super importante, né? Então, o novo normal, ele se estabelece como um baseline desse processo, né? E, assim, efetivamente, né? Vamos pegar o exemplo ali do Hugo, né? História de advocacia. A tutoria online, em vez de você pegar um avião e ir lá, né? Ela, para que você vai lá? Você já contacta, faz a reunião, resolve, né? Efetivamente, é óbvio que sempre você vai ter que ter um contato com o seu consumidor, só que esse contato não precisa ser a cada momento que você tiver ali a necessidade de se contactar. A gente vê que, efetivamente, a gente pode fazer as coisas muito mais de forma digital, não abandonando o contato físico, mas ele não necessariamente precisa ser como era antes, né? Essa pergunta, assim, cada segmento ele vai ter a sua especificidade para você ser diferente, né? No Grupo Boticário, o que a gente tem feito, né? Além de mandar a questão da caixinha ali, o e-commerce que a pessoa fez a primeira compra, a gente está colocando um carinho a mais, um brinde, a gente está colocando um cheirinho a mais, a gente está colocando uma recomendação de como ela deve atuar nesse momento de crise, como foi embalado com toda a proteção e carinho aquela questão. Então, cada um de nós no seu segmento, primeiro step é ter certeza de que você já está no novo normal, né? E estabelecido no seu segmento, aí nós vamos ter que realmente estudar qual é o diferencial, né, desse processo. Então, cada segmento vai ter uma resposta específica nesse sentido. Eu queria, Wilson, aproveitar e agradecer, então, a todas as pessoas aí, agradecer a você, né, por esse convite, pedir imensamente desculpas pelo problema que nós tivemos, né? A gente teve aí mais de 700 inscritos aí para participar aí da nossa live e, infelizmente, teve esse problema. Mas foram mais de 900, Sérgio. Mais de 900. Mais de 900. Então, mas agradeço muito a todos. A gente vai também gravou, vamos fazer aqui uma edição desse processo. Muito obrigado a todos, né? E, por fim, aquilo que a gente colocou. Coragem não é ter forças para continuar, mas continuar quando não se tem mais forças, né? E ter o otimismo realista. Eu acho que isso é mais importante. Realmente o mercado vai continuar difícil. Se ele não abrir dia 3 e não abrir dia 10, o que eu tenho que fazer hoje para manter a minha sobrevivência? E tudo aquilo que eu fizer hoje, se o mercado reabrir, só vai trazer coisas positivas. Todos os canais que eu abrir, todas as inovações que eu colocar, elas não serão prejudiciais. Não fique parado. Não seja extremamente otimista. Faça as mudanças agora, né? Junte a sua equipe, reúna as forças, né? E quando a luta é brava, é quando os bravos vão à luta. E sabedor de que não lutar significa derrota. E lutar, sobreviver nesse momento, traz aprendizado e nos traz para um novo momento. E aqueles que conseguirem superar esse momento, efetivamente, terão o mercado como um todo. Porque há uma seleção natural do mercado, realmente não muitos ficarão pelo caminho. E você, se mantiver, certamente você vai colher os frutos disso, tá bom? Muito obrigado, Wilson. Obrigado a todos aí. E desculpe. E vamos ser otimistas e realistas. E aqui nós estamos sendo, e nós descobrimos várias coisas
e estamos efetivamente agora tracionando no Grupo Boticário também, muito melhor do que a gente imaginava. A situação 5, 6 semanas depois em vendas, com tudo que a gente tem feito, tem se mostrado positiva. Obviamente não aos números anteriores, mas muito diferente, né, do que foi nas primeiras semanas. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo seu tempo. Uma ótima noite para cada um de vocês. De saúde. Obrigado, Wilson. Obrigado a todos. Sérgio, obrigado, boa noite. Para o pessoal que a gente vai estar disponibilizando, pessoal, o e-book, tá, da apresentação do Sérgio para todos vocês. Então, nós vamos estar disparando isso por e-mail. Então, Sérgio, pode disponibilizar para todo mundo, né? Exatamente. Essa apresentação aqui, pessoal, que eu mostrei para vocês, que é o e-book, está indo para vocês aí, né? E qualquer dúvida, nos acesse. Eu acho que esse material aqui, ele pode ser um bom recurso para você, ao longo das semanas, aí, conversar com o teu time, reunir a liderança. Fiquem à vontade. Usem e abusem, que é um prazer. Tá bom? Muito obrigado. Sérgio, quero agradecer novamente. Obrigado pela disponibilidade de sempre. A todos que participaram aí. Novamente, reforçando a mensagem do Sérgio em relação ao nosso problema técnico. Eu realmente não esperava. A gente ficou com uma lista muito grande de pessoas aqui aguardando entrar no Zoom. Infelizmente, o Zoom que a gente tem o plano adquirido, não era o ideal. A nossa ideia não era vir para o Zoom, e sim para o YouTube. Ele não permitia entrar mais de 100 pessoas. A gente teve um abandono aí de mais ou menos mais de 200 pessoas que tentaram entrar no link do Zoom. Infelizmente, nós vamos estar realmente gravando, disponibilizando a gravação da aula do Sérgio e o material, o e-book para todos vocês. E agradeço novamente também a cada um que entrou. Eu tenho aqui vários clientes que estão aqui participando dessa live, enfim, Dr. Marcos, Celes, a todos os nossos parceiros que estão aqui conosco nessa live. Eu agradeço a cada um de vocês a parceria de sempre e o engajamento com as ações que a gente tem tido aqui na W2. E principalmente hoje é o start desse projeto que chama Trilha do Empreendedorismo. Nós vamos ter vários outros webinars aqui, principalmente com o Sérgio. A ideia é realmente explorar bastante o conteúdo que o Sérgio tem. Então, vocês fiquem atentos aí que provavelmente na semana que vem a gente deve estar comunicando uma nova data com um novo tema para estar tratando com vocês. Boa noite a todos. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.